Olá, bom dia. Está no ar o Altiora News nesta quinta-feira, 5 de março. E você vai ver. Divisão de Vigilância Epidemiológica de Bragança divulga os números de casos de dengue no município. Artistas que desejam se apresentar no palco 2 da Festa do Peão de Bragança, as inscrições já começaram. Crianças e adolescentes que querem treinar basquetebol em Atibaia, as vagas estão abertas. E o Bragantino intensifica os treinamentos para enfrentar o Palmeiras em busca da reabilitação. Não saia daí, o Altiora News volta já. Os casos de dengue registrados em Bragança Paulista servem de um alerta para todos de que o mosquito transmissor da doença deve ser combatido cada vez mais. No último relatório da Divisão de Vigilância Epidemiológica, divulgado na segunda-feira, aponta que neste ano foram registrados 2 casos autóctones contraídos no próprio município e mais 6 casos importados. Os agentes de saúde, de acordo com a prefeitura, continuam fazendo ações de investigações nas residências de prováveis criadouros e nos imóveis e famílias que moram nas imediações das casas dos doentes. O objetivo, segundo a DIV, é a prevenção ostensiva. O ovo do mosquito da dengue pode sobreviver até 1 ano sem contato com a água e, se for molhado, gera a larva que vai se transformar no mosquito. Cerca de 70% dos casos da doença no país surgem no período de chuvas, entre janeiro e maio, à exceção das regiões norte e nordeste, onde as chuvas começam mais tarde e se estendem até julho. De acordo com o Ministério da Saúde, o país tem condições climáticas favoráveis à proliferação do mosquito durante todo o ano. O problema é que o mosquito se adapta facilmente às mudanças climáticas e a fêmea coloca ovos em locais com água e sombra, diferente de outras espécies. Qualquer reservatório pode ser um local para a reprodução do mosquito, desde os pratinhos de planta, vasilhames de água de animais e até uma tampinha de garrafa que esteja acumulando água. Piscinas abandonadas e suas coberturas, ao acumular água, são um dos focos da proliferação do mosquito. E nesta edição do jornal, veja mais uma vez a entrevista com o médico infectologista Dr. Mendes, que fala sobre o que é a dengue e o perigo que representa. No programa Atualidades, apresentado pelo Dr. João Soares, o médico infectologista Dr. Mendes falou sobre os motivos que fazem com que a dengue seja um problema de saúde pública. Um conjunto, né? A dengue é a mais intensa epidemia no mundo. Em média, 50 milhões de casos de dengue por ano são notificados à OMS, a Organização Mundial de Saúde. O Brasil no meio dessa epidemia. É uma epidemia intensa que se repete a cada verão. Quais são as razões para isso? Existem várias. São condições ambientais. E aqui o ambiente, não apenas a relação física do ambiente, a gente olhando, contemplando o ambiente, mas tudo que se interage com ele e tudo que se faz dele. O Brasil optou por um estilo de desenvolvimento centrado em grandes conglomerados urbanos. Sim, verdade. Né? Sem infraestrutura adequada. Correto. E o preço a pagar é isso mesmo. Num país tropical, de clima tropical e subtropical, sim, com grande quantidade de chuvas por ano, enchentes que se repetem, entremeados com secas, né? E isso causa todo o ambiente propício a que a ecologia seja favorável ao desenvolvimento do mosquito transmissor e, portanto, a dengue presente. Desde a introdução da dengue nos anos recentes de 80, da década de 80 para cá, que o Brasil vem sofrendo repetidas epidemias. E elas se concentram em áreas urbanas. Por que razão? Porque o mosquito se adapta ao domicílio urbano e periurbano, e nas condições das cidades brasileiras e nas condições de pobreza e de má qualidade de vida ainda persistentes na sociedade brasileira,
os danos estruturais antigos e presentes nos dias de hoje permitem com que a dengue se expanda. Em cada verão ocorram epidemias de dengue. Agora, e a reintrodução sucessiva de novos sorótipos, né? Sim, isso verdade. tem causado um impacto maior ainda. E explicou o que é a doença. Não tem cura, é uma doença viral aguda, não tem tratamento específico e não tem vacina ainda. E talvez a vacina demore ainda algum tempo, porque as pesquisas com vacina, embora estejam em desenvolvimento, não se sabe exatamente qual é o impacto de cobertura vacinal, de soroconversão que a população vai ter. E há outros problemas relacionados aos diferentes 4 sorotipos de vírus da dengue prevalentes. Agora, recentemente foi descoberto um 5º sorotipo. Olha aí. Né? Então, isso tudo causa um impacto muito grande para que se pense de imediato na ação de uma vacina que tenha, primeiro, uma cobertura ampla, verdade. Né? E provavelmente serão vacinados indivíduos que já tiveram infecção anterior. Sim, claro. E qual é o impacto que isso vai causar do ponto de vista de resposta imunológica. Então tudo isso tá nascendo. Hoje, na região sudeste, aqui no estado de São Paulo, na nossa região aqui, na região de Campinas e Bragantina, é uma epidemia de dengue mesmo. Em Campinas está por volta de 25 mil casos, se não me engano. Então, as medidas de prevenção, as medidas de combate ao mosquito, aos criadouros, têm que continuar. Intensificar. Tem que ser feitas, mas o problema agora é de outra ordem. A epidemia está presente, a viremia está correndo, o mosquito está a voar. E o que fazer? O Dr. Mendes também deu algumas dicas de como se prevenir. Cuidar da casa, cuidar do seu ambiente e aplicar o princípio da solidariedade, instar o seu vizinho, o seu amigo, aquele que mora na sua rua a fazer o mesmo. Não deixar criadouros potenciais do mosquito, abrir a casa para os agentes de saneamento, os agentes da dengue, para que eles façam o trabalho, permitir que a vistoria sanitária seja feita, porque ela é protetora, ela é benéfica, claro, ela é necessária, e não impedir que isso aconteça. É inaceitável que se tenha de recorrer ao judiciário para permitir a ação de vigilância, a ação sanitária. Isso não pode. Isso eu acho que é um componente que a sociedade tem que entender. Sim. A educação em saúde é necessaríssima, né, para todas as doenças, e notadamente para doenças como o dengue. Então, assim, isso tem de ser feito. Agora, esse esforço é necessário e vai contribuir e pode ser feito. O mosquito se desenvolve, hoje se sabe, em qualquer superfície. Por exemplo, um copinho descartável jogado, uma tampa de refrigerante virada para cima com várias gotas d'água é suficiente para que o mosquito da dengue prolifere. Já se tem quando se deixa uma água num determinado recipiente, no ambiente, daí a 2 horas, 4 horas já se vê lá a evolução do mosquito, ovo e larva crescendo, mostrando assim a intensidade. O anófeles, ele se adapta ao ambiente. Então o que ele fez? Ele acelerou o processo de reprodução dele, além da resistência a determinados inseticidas, né? A determinados agentes saneantes. Então, esse é um dado. O outro é assim, tudo isso tem um limite, né? Um limite. O limite qual é? É o limite que a intervenção ambiental e de melhoria da qualidade de vida e da saúde ambiental tenha um outro trato, uma outra prioridade. E citou qual é o maior perigo. É uma doença aguda, febril, limitada. Ela dura 7 dias. 7 dias. A imensa maioria dos indivíduos que adquirem dengue, se infectam pelo vírus do dengue, não adoecem, ou tem uma doença muito curta que ele imputa a um resfriado, a uma gripe, a qualquer outra coisa. Né? Uma pequena parte que vai desenvolver o dengue sintomático. Sim. Esse indivíduo com suspeita de dengue, febre, durante 7 dias, febre, dor de cabeça, dor no corpo intensa, a dengue é uma palavra que quer dizer febre quebra-ossos. Quebra-ossos. Quer dizer, que a dor a mialgia, a artralgia são brutais, né? Derrubam.
dá aquela astenia, aquela moleza infernal. A dor de cabeça é forte. Dor de cabeça intensa, também. pode ser retroorbitária, pode ser holocraniana, quer dizer, todo o crânio. A dor intensa, eventualmente diarreia e tal. Isso dura 3 dias. Depois ter um período de acalmia. É nesse momento que os sinais de alerta do dengue aparecem. Dor abdominal aguda, queda abrupta da temperatura ou a volta da hipertermia grande e todos os sinais que indicam o quê? O que o dengue faz? Ele faz com que o indivíduo perca líquido. Os vasos sanguíneos se abrem e derrama líquido para fora do vaso. E com isso o indivíduo desidrata. Essa desidratação, esse mecanismo que se chama de efusão de plasma, não for corrigido, ele evoluirá para o choque hipovolêmico, a perda aguda de volemia, de sangue correndo. O sangue é o plasma e as células, os elementos segurados. Perde água, desidrata, isso vai comprometer órgãos vitais, cérebro, rim, pulmão, coração, etc. Então isto é que é o grande terror da dengue. Se esse alerta for feito, o indivíduo com dengue for avaliado e os sinais de risco e de alerta forem corrigidos, avaliados e corrigidos se necessário, a mortalidade na dengue é zero, é praticamente zero. Não é? Então, isso também é um problema que tem que ser planejado, se tem que planejar. Por exemplo, numa epidemia há alguns anos, no Rio de Janeiro e em Manaus, né? O Rio de Janeiro com 17 hospitais, 17 UTIs públicas e Manaus com 1, 2 UTIs, em Manaus houve menos mortalidade relativa de casos e absoluta do que no Rio de Janeiro. Por quê? Porque lá eles se prepararam e desenharam adequadamente para enfrentar a epidemia. No último sábado, o Hospital da Universidade São Francisco, em Bragança, inaugurou a sua nova UTI. O Hospital Universitário inaugurou 10 novos leitos de unidade de terapia intensiva. A benfeitoria faz parte do projeto de obras e reformas para ampliar os serviços prestados pela unidade para pacientes de Bragança Paulista e região. De acordo com o diretor administrativo do hospital, o Frei Tarcísio, os novos leitos proporcionarão ainda mais segurança e qualidade na assistência dos pacientes. Com a inauguração da nova UTI, o antigo espaço também será reformado e o hospital contará em breve com 20 leitos de UTI adulto. Referência de média e alta complexidade para 11 municípios da região Bragantina, o HUSF é gerenciado pela Associação e Fraternidade São Francisco de Assis, na Providência de Deus, desde 2012. A inauguração contou com a presença de colaboradores e pacientes da unidade, de autoridades municipais e o presidente da associação que gerencia o hospital, o Frei Francisco Belotti. Já começaram as inscrições para os artistas que desejam se apresentar no palco 2 da Festa do Peão de Bragança. Poderão se apresentar artistas de diversos gêneros musicais da cidade e da região. Para participar, os interessados devem fazer a inscrição na Secretaria de Cultura e Turismo, na Avenida Alfeu Grimelo, número 981, no Tabuão, das 9 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. Junto com o preenchimento da ficha de inscrição, os interessados devem entregar a cópia do RG de cada componente do grupo ou conjunto. Já no 5º Festival Sertanejo, podem participar cantores individuais, duplas e trios do município e da região, que, dependendo da performance, poderão receber prêmios em dinheiro. O primeiro colocado R$1.000, o segundo R$700 e o terceiro R$500. Para participar, a inscrição deve ser feita pessoalmente, também na Secretaria de Cultura, e apresentar o nome da atração musical, mais o nome, RG e comprovante de endereço do responsável, telefone para contato e RG dos componentes do grupo. Mais informações pelo telefone 40 34 65 70.
Crianças e adolescentes que desejam treinar basquetebol em Atibaia, as vagas estão abertas. As aulas são gratuitas e acontecem às terças e quintas, no período da manhã, para crianças entre 7 e 14 anos de idade. Para fazer a inscrição, é preciso que os pais ou o responsável compareçam ao ginásio Rolando Rolle, na Praça Papa João Paulo II, número 105, no Atibaia Jardim, das 9h30 às 10h30 da manhã, com o xerox do RG e uma foto 3x4 da criança ou jovem. As vagas são limitadas. Mais informações pelo telefone 4979-5616 ou no e-mail coordenacão@institutojanete.com.br. No segundo bloco, veja o que foi debatido na primeira Comissão de Assuntos Socioeconômicos da Câmara de Bragança. Confira também as informações da oficina de ovos de Páscoa e outras delícias do Fundo Social. Voltamos já já.